Bom dia, pessoal. Um prazer recebê-los. Meu nome é Gilberto Estudas e eu sou gerente regional da Anatel, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. É muito bom receber estudantes de arquitetura, às vezes vem outros também na parte de engenharia, estrutural. Esse prédio é interessante por vários motivos. Vou citar os três principais. É o estilo dele, que seria um estilo brutalista, né, que é uma vertente do modernismo, e ele é todo em concreto aparente, concreto armado. O primeiro diferencial dele é porque essas estruturas de brise que estão vendo aí foi o primeiro a ser usado no Ceará, estrutura de concreto armado em EPS, que é quando você substitui, certo? A brita por um aglomerante infinitamente mais leve, né? Poderia até ser argila, mas argila expandida. Tem muitos outros aí, mas no caso específico foi usado o EPS isopor. Aquelas bolinhas de isopor entre 5 e 10 milímetros. E foi muito inovador na época, tá? Porque a gente não fazia ideia de como seriam as reações dos componentes dos aditivos do concreto armado com o EPS isopor. Está durando até hoje. Ele já tem 42 anos. Ele foi inaugurado no dia 23 de setembro de 1980. E ele foi restaurado para os 40 anos, que foi no ano 2000. A pandemia atrapalhou um pouco, né? Porque não houve essa festividade que nós íamos fazer. E já estamos numa outra reforma. A característica principal dele, como eu já falei, tá? Ele deveria ser um prédio imponente, que era um dos requisitos da época, dos que estavam no poder, de ter uma certa imponência. Ele é numa área nobre, ele é elevado, quem passa na rua, você já vê um certo destaque. Lembra muito o Palácio Itamaraty em Brasília e não sai de moda. O estilo, como ele está aqui, os arcos dele até hoje estão bem atuais. Concreto aparente tem desvantagens, suja muito. Aqui tem um problema de estar numa avenida de alto tráfego, em que tem os componentes da atmosfera, né? Principalmente o carbono, né? Que vem dos feitos que vêm dos motores, da combustão de produtos combustíveis fósseis. Então isso altera a cor do concreto armado externamente e tem mais, favorece a carbonatação, que é uma patologia de concreto armado que pode ser ofensiva dependendo da idade do concreto. Certo? Vocês são da área de arquitetura, vocês sabem que o concreto também tem vida útil, né? Uhum. A resistência vai subindo, atinge um patamar e depois começa a decair. Uhum. Esse prédio foi feito há 40 anos atrás e até hoje, por incrível que pareça, a gente acompanha sempre a evolução da estrutura. Ele tem um FCK, nos testes de esclerometria e resistência concreta armada, deu muito alto, deu até 50 MPa. Era esperado que fosse a metade disso, ou talvez menos do que isso aí. Continua bem extremamente firme, né? Resistente. Até hoje, quando tem obra de manutenção, a gente não consegue sequer botar um parabolt no pilar desse aí. O senhor estava na época da reforma que caiu o muro, né? Que aí surgiu um boato de que o prédio ia cair, estava... Isso, mas nunca teve fundamento nenhum, não. Isso aí foi mal entendido, alguém do prédio vizinho que denunciou, porque o muro já existia. Esse prédio é muito antigo. Como eu falei para vocês, ele começou a ser construído em 1977 e em 1982, em 1980 ele ficou pronto, levou 3 anos construindo. Esse prédio vizinho, ele foi construído 4 anos depois do nosso. O que é que eles fizeram? Eles escavaram. E não fizeram nenhum reforço, eles consideraram um muro de alvenaria singela como se fosse estrutural. Nós não tínhamos conhecimento porque a gente não andava pelo lado de lá. Uhum. Depois que o muro caiu, foi que a gente percebeu que o muro tinha tido um reforço pelo lado de lá, que havia sido escavado, certo? 2 metros, mais porque eles tinham um subsolo, mas o desnível da época era 2 metros de altura, a cota do nosso terreno para o terreno de lá. Sendo que o prédio dele foi construído anos depois do nosso. Então, se houve alguma negligência, alguma ação errada, partiu dele. Tanto que a Defesa Civil veio aqui, constatou isso, várias consultorias, o próprio CREA, responsável do Estado, bombeiros vieram aqui e alegaram que era um absurdo como é que esse muro não havia caído antes, porque ele estava totalmente desprotegido, não havia uma estrutura adequada. Uhum. Eles simplesmente escoraram o muro, tinha uma fundação e construíram embaixo, tá? Uhum. Mas esse prédio não tem risco nenhum. Todos os testes que nós fizemos, com a Universidade Federal do Ceará, outros órgãos também estiveram aqui, empresas privadas também,
É um prédio que foi muito bem construído, fora dos padrões convencionais. Só para vocês terem ideia, eu até nem lembro mais quantos pilares são aqui, mas o pilar desse que vocês estão vendo, ele tem 28 por 28, certo? E a ferragem dele, ele tem estribo a cada 15 centímetros e, para admiração de vocês, ele tem 16 ferros de 1 polegada. É uma coisa inadmissível. O senhor participou, então, da construção? Não, mas eu cuido bem daqui. Tá. A formação de engenharia me permite fazer essa... O senhor tem tanto conhecimento de causa que parece que participou também, né? Mas é porque eu conheço bem um prédio aqui. Tá? Isso para mim tem um valor até sentimental, pessoal. É um prédio bonito. Sempre gostei dele, sempre que eu passava aqui em frente. Nunca imaginei que um dia eu iria trabalhar aqui, mas já trabalho aqui há 22 anos. Então já dá para conhecer bastante, bem direitinho. A nossa escolha foi justamente por isso, que muita gente da nossa equipe, né, tem mais gente da nossa equipe, passa aqui em frente. E admira o prédio e tal, e escolhemos para tratar ele. Então o diferencial que eu falei para vocês, tá? Esse é um prédio que ele é, se vocês olharem bem, eu teria que acompanhar vocês lá, mas só para mostrar um desenho. Ele foi calculado, foi projetado para ser uma estrutura autoportante de alto impacto. Ele suportaria realmente, até, eu vou exagerar aqui, tá? Pequenos abalos sísmicos. Um terremoto, né? Mas de pequenas proporções. Por quê? Ele foi amarrado, tá? A fundação daqui são sapatas de concreto armado imensas. Nessa época não era muito comum usar estaque, nem pressaria. Os testes de solo aqui, a resistência de solos é muito interessante. A terra daqui a areia vermelha mesmo de construção. Essa reforma do muro aqui que a gente tirou, deu para ver isso, né? Então é uma terra firme, muito boa. E o prédio é muito bem estruturado, né? Então, arquitetonicamente, ele tem valor por causa disso que eu falei, por ser um estilo, né? E um brutalismo em concreto armado aparente, por usar EPS nesses brisas externos e pela quantidade de domos que existe aqui. Ele brinca com a luz. E os horários, essas cortinas azuis, eles ficam com uma bola muito bonita. Como vocês sabem, o Sol exerce uma mudança de rotação no seu eixo, tá? Nos chamados solstícios, solstício de inverno e solstício de verão. Um solstício acontece mais ou menos 2, 3 dias de 20 de março e o segundo acontece em setembro, 23 de setembro. Esse prédio foi inaugurado no dia 23 de setembro de 1980, quando aconteceu um solstício desse. Quando o Sol fez a rotação e o domus iluminou a luz do Sol. Quando o Sol nasceu, o prédio fica todo iluminado, de uma ponta a outra. Fica lindo. Então os arquitetos tiveram toda essa preocupação em brincar com a luz, brincar com a ventilação. É um prédio que está aqui, o vento, né, foi muito bem estudado para fazer isso. O vento predominante vem de leste, ele percorre de uma ponta a outra. A rigor, nós nem precisaríamos ter ambientes fechados com ar-condicionado como tem aqui, certo? Os ar-condicionados são todos modernos, como vocês estão vendo, são inverters, são bem mais econômicos. Então, são cassetes inverters, cada ambiente tem bastante. O prédio a gente consegue fazer modularização conforme a nossa necessidade, porque tem vãos grandes, né? Ele tem vãos, são todos de 8,50 m distante um do outro, o que permite que a gente faça, e o pé direito é alto, tá? O pé direito dele é 3,10. Aqui você não percebe porque tem o isopor, tem o forro. O forro é isolante térmico e acústico, mas ele está aqui com 2,80. Desculpa, esse aqui tem pavimento de altura diferente. Esse pavimento aqui é 2,50, mas tem mais de 1 metro de cima aqui para fazer. Então tem esteiras, sistemas de hidráulico. Tudo passa aqui por cima. Ele tem ótima trabalhabilidade. Ele é muito modular. A energia vem toda de cima. Essas estruturas que a gente usou aqui, divisórias, elas têm boa duração, estão aqui há mais de 20 anos. Até hoje não precisei trocar. E resiste bem, tá? Mas o forte desse prédio, ele é imponente, é bonito, foi bem projetado. Uma coisa que é muito interessante o arquiteto ter em mente é que às vezes a harmonização é feita depois, entre o que é a estrutura importante do prédio e o que vem depois, tá? Que é os ambientes, a definição de espaços. E essa compatibilização foi feita nesse prédio aqui.
os arquitetos da época consultaram os grandes calculistas. Se não me engano, o calculista aqui foi um professor da Universidade Federal chamado Hugo Alcântara Mota, que era o professor de concreto 1, 2 e acho que protendido também. Então, observe o tamanho desses vãos. Basta olhar para lá, tá? Você vê aqui vigas, são vigas investidas que tem 60 centímetros de altura com laje dupla. Então, tem um espaço interno, desculpa, 60 não, 80. Isso aqui foi usado volta errana, lá de cima, a de baixo não, a de baixo é uma laje de concreto armado mesmo. Em cima é volta errana. E com isso, em alguns trechos, ele forma um caixão autoportante, tá? Ele é todo amarrado aqui, ó. Essa viga, são vigas extensas, são vigas de mais de 30 metros, ela vem saindo, é muito interessante. Hoje se usa bastante um concreto protendido, né? Mas para a época foi um projeto muito interessante. Ousado, você né? teve vãos, não é protendido aqui, tá? Certo? É o concreto de forma convencional. Mas os vãos, certo? São muito longos, eles descarregam em vigas que estão no sentido oposto, transversais. Então a descarga que você observa aqui está toda lá. E não tem carga pontual em cima dessas vigas que vocês estão vendo. Então ele se fecha tudo e é duplo, é como se fosse um duplo anel, tá? Que dá à estrutura realmente uma segurança muito grande. Pronto, eu estou falando muito, pessoal, desculpa, eu acho que eu estou entrando muito em estrutura de concreto armado. Se eu estiver passando aí de limite. Não, tá tranquilo. Quanto mais falar, melhor. É uma coisa que eu gosto muito. Tem alguma pergunta? Na época que foi feito, todas as salas eram abertas? Na questão da ventilação, todas eram abertas. Agora, era outro contexto. A rua não era tão barulhenta, certo? Ventilação era desejada, como até hoje é. Okay? Mas o que afetou mesmo foi o barulho. Barulho. E a poeira do asfalto. Desculpa, eu esqueci de um fato importantíssimo. Poeira do asfalto. Quando eu cheguei aqui, quando eu vim trabalhar aqui há 22 anos atrás, a nossa sala, quando chegava de manhã, os papéis da mesa, a própria mesa estava cheia de poeira de asfalto. Não, a gente não é não, procuração. Cheio de poeira de asfalto. Aí, né, tinha pessoas que tinham problema alérgico, mas era mais agradável, eu digo para vocês, era bem mais agradável. Bem mais agradável o vento natural. Nada supera. Aqui é uma zona de muito vento. E eu esqueci de falar uma coisa importante, porque é que o prédio está aqui nesse endereço? Esse prédio foi construído para ser o Departamento Nacional de Telecomunicações. Dentel, né? Fiscalizar estações de TV e rádio que tinha na época. Onde é que essas estações de TV e rádio estão? No lugar mais alto da cidade, tá? A Praça da Imprensa, ela tem uma altura de 90 metros de desnível, a cota lá é mais de 90 em relação ao nível do mar. Não parece, você vem andando na vegetal, você não percebe que você tem toda essa elevação, tá? Então aqui nós estamos a 78 metros de altura do nível do mar. Legal, e com isso, muito interessante. Um prédio de 3 pavimentos, térreo mais 2, as antenas lá de cima conseguiam pegar tudo. Por isso que ele está aqui. Interessante. Muito interessante. O bairro de onde estou é caracterizado por isso. E também, só por curiosidade, pra vocês saberem, Palmeiras Imperiais. Havia uma associação de moradores que, na época, né, tinha essa consciência ecológica e consciência de criar uma identidade para um bairro. E foi assim que eles fizeram com o bairro de onde estou. Alguns moradores, meia dúzia de moradores ricos, né? A maioria deles são das famílias ilustres aqui, eles mesmos plantavam nos fins de semana as palmeiras imperiais. Então vocês vão ver muito aqui. Tem várias aqui na Anatel, várias nesse prédio vizinho, várias nas casas aqui, que eram dos amigos deles, na calçada e dentro, tá? Então, esse é um destaque. Palmeira Imperial, elas são todas antigas, tem na base de 50 anos, né? Tem uma grande durabilidade. As daqui estão todas inteiras, mas a gente cuida também. Ali na planta original, naquela onde tem os peixes hoje, né? Era uma vegetação. Não, sempre foi peixe ali. Sempre foi peixe? O que a gente está alterando agora é que a gente está criando todo um sistema de filtro, de bombas, para poder dar maior conforto para os peixes, né? Isso é muito apreciado aqui por todos nós, né? Criando um sistema de iluminação inteligente, que conforme a época do ano ele vai mudando a cor, né?
outubro rosa, novembro. Interessante. Ah, né? entendi. Ele sai mudando, né? Entendi. Estamos voltando a... Estamos dando uma certa imponência. Por que isso é necessário? Porque aqui é um prédio público de alto valor. Ele é muito bem localizado e aqui nós temos um diferencial, nós temos eventos internacionais acontecendo aqui. A Anatel é o órgão do governo federal, tá? Ela representa o governo federal junto à União Internacional de Telecomunicações, o IT, que é um órgão da ONU e que existe há 175 anos. Então, tudo que é telecomunicações, passa por aqui. A gente cuida. E com isso a gente participa dos fóruns internacionais. Eu sou um dos delegados que tem essa missão. Pessoal, desculpa o barulho aí, vou já fechar, viu? Não atrapalhar. Você quer encoxa, pô? Rapaz, eu agradeço, porque senão vai interferir na gravação de vocês. Né? Obrigado. E nós recebemos representantes de outros países aqui. Aquelas bandeiras que vocês viram lá fora foi por conta do Arquitel. Essa assembleia que nós tivemos aqui em 2019, tá? Que são os países de língua portuguesa. São 9 países. Mas lusófono. Exatamente. Inclusive tem um na Ásia, né? Timor-Leste. Aí. E a gente recebe muitos pessoal aqui, eventos internacionais. Então nós temos essa obrigação de representar bem o Brasil. Representar bem significa ter um prédio que seja bonito, não falo nem de ser imponente, que isso não é necessário, mas que seja com aspecto limpo, agradável, harmonioso. Daí a nossa preocupação de termos aqui iluminação natural, certo? De ter o arejamento necessário, né? O máximo que possível. E também ter essa parte de paisagismo, projeto verde. O nosso muro hoje é todo verde, vocês já viram aqui, né? As laterais também são assim. Nós temos nós temos uma equipe que cuida disso. Eu sou o coordenador dessas equipes. Estamos instalando agora também, preocupado também com preservação de ambiente, né? Painéis solares aqui em cima. Ótimo. Está sendo construída uma usina moderna, o uso de inversores e painéis de alta capacidade de geração de energia elétrica. Vai suprir não só para cá, como também vai entrar na rede, né? Temos sistemas também que são muito relevantes de fiscalização instalados aqui. Então é por isso que é obrigatório ter ser bem cuidado. Nós não temos luxo aqui, a gente tem o piso não é luxuoso, estamos mantendo essa reforma, mas é muito importante que ele seja um prédio ecológico, certo? Acessível. O que motivou essa reforma é a acessibilidade. Lá fora, o meu jardim ali está destruído por causa das rampas que nós estamos fazendo. Passou hoje, estava ali o pessoal mexendo mesmo. Essa paginação que vocês estão vendo aqui é para tirar pequenos degraus nos ambientes em que as pessoas podem precisar acessar. Sala do cidadão, banheiros, foram todos mexidos para deixar bem acessível. E a gente tem toda essa consciência, a gente acompanha muito. Eu e minha equipe aqui, eu tenho uma equipe voltada só para isso. Tem elevador? Tem elevador, eu vou acompanhar vocês aí. Tá bom. Foi modernizado agora. Eu chamei vocês aqui só para dar uma noção de como existe isso. As pessoas se admiram de certa forma, porque eu vejo assim, o próprio pessoal do Serviço Patrimônio da União, ele diz que aqui é o prédio público da União mais bem cuidado. Eu disse, e em breve vai ser o mais bonito. O mais bonito. Ele é muito bonito. Muito bonito. Isso. Nem sempre ele foi assim, tá? Mas como é uma área que eu tenho muito apreço, eu gosto muito disso, e eu tento manter isso da melhor forma possível. E aos pouquinhos vai melhorando. Quando vocês Estamos falando com a pessoa certa, né? Estamos falando com a pessoa certa. Tá bom. Vamos lá, vamos dar uma voltinha no prédio? Se quiser água, refrigerante.